Vamos fazer uma breve oração para abrirmos a palavra. Pai querido, que Teu Espírito Santo haja em nós nesse momento. Para que nossa concentração, nosso foco seja a Tua palavra. E que ela faça diferença em nossas vidas no dia de hoje. Nós estamos aqui por Tua causa. Tua é a honra e a glória que nós queremos dar em nossa vida. Mas que a Tua presença aqui, por meio da Tua palavra, seja transformadora para as nossas vidas. É o nosso desejo. E te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Deus é um ser envolto de mistérios. Deus é um ser infinito. E quando a gente coloca infinito na frase, a gente já cria um problema para o ser humano poder processar, né? Vou fazer um exercício básico aqui com você. Você consegue imaginar uma corda de 300 metros? Dá, né? Você consegue imaginar uma corda de 2 quilômetros? Começa a ficar um pouco mais difícil, mas dá também, né? Agora, você consegue imaginar uma corda infinita? Dá um bug no cérebro, né? Se a gente não consegue imaginar uma corda infinita, o que dirá um ser infinito? Então é muito difícil da gente entender quem Deus é. E durante essa semana a gente vai entender algumas coisas sobre Deus e sobre nós mesmos em relação a Ele. Nós vamos passar essa semana estudando uma cena da vida de Cristo, uma só, todos os dias. Mas para chegar nessa cena, que eu vou abrir com vocês na segunda-feira, hoje e amanhã, nós vamos em outros lugares da Bíblia para preparar a gente para essa cena que a gente vai analisar aqui durante essa semana. E para começar isso, eu queria que você fizesse esse exercício. Eu lembro as primeiras vezes que eu fiquei pensando sobre Deus, eu era criança, menino, e eu pensando sobre Deus, e sempre vem aquela pergunta, porque a gente não consegue imaginar a corda infinita, então a gente faz aquela pergunta, mas quando que ele começou? Aí a gente vai crescendo e vai vendo que a Bíblia diz que ele nunca começou. E aí você simplesmente aceita, porque a gente não consegue entender isso. Quem Deus é, de fato? Quem Ele é? Como Ele é? Essa pergunta ela existe desde que o homem existe. E ela foi respondida pelos povos antigos de maneiras diferentes. Daí porque se ouve falar que antigamente haviam muitos deuses em várias nações diferentes. Dependendo da nação que você estava, eram 80 deuses, de repente era só 3 deuses, mas sempre tinham vários. Porque todas essas aparições, esses deuses inventados pela mente humana, eram tentativas de entender um único Deus. Eram pequenos fragmentos dele que eram tirados para tentar entender e tentar fazer uma forma. Aí a gente começou a fazer imagens de escultura para exibir esses deuses. Quem são? Está no imaginário. Como é que materializa? Faz uma figura, uma imagem. E aí um desses povos antigos, que é o povo judeu, foi orientado pelo próprio Deus a não fazer isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, num texto que todo mundo conhece, Êxodo capítulo 20. Porque a pergunta é quem é Deus, como Ele é, e claro, onde Ele está. E essas são perguntas são perguntas primitivas, mas que elas permanecem mesmo hoje em 2018. Onde está Deus? Essa não é uma pergunta incomum, essa não é uma pergunta alheia ao nosso contexto. Inclusive, muitos decidiram que ele não está em lugar nenhum. Que é uma tentativa de responder a esta pergunta primitiva que ainda está presente hoje. Onde está Deus? E aí começaram a colocar deuses nas esculturas, e ó, ele está lá na minha sala, está lá na minha cozinha, vai lá falar com ele. Vai lá e acende um negócio, vai lá e faz um sacrifício. Êxodo capítulo 20, verso 4, diz assim, todo mundo conhece,
farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A palavra zeloso aqui é interessante porque é a mesma palavra para ciúmes. É tipo Deus falando assim, ó, eu não aceito outro não. Mas o texto diz, não farás para ti imagem de escultura. Eu não quero que essa semana de oração seja uma pessoa falando e vocês só ouvindo. Então, eu queria que você me ajudasse a pensar aqui. Por que razão Deus falou assim, não faz imagem de escultura sobre mim? Não crie imagem nem minha para me adorar. Por que vocês acham que ele fez isso? Eu queria que vocês trabalhassem comigo aqui. Pode falar o que sai do seu coração, não tem resposta certa. Mas vocês vão ver que tem respostas diferentes. Para ele não ser limitado. Ou seja, eu estou pegando um ser infinito e colocando ele num escopo finito. Bem finito, inclusive, menor que eu, né? O que mais? Por que mais? Por que razão mais? Perfeito. É uma extrapolação dessa ideia, porque se eu acho que é só aquilo, eu limito meu entendimento a respeito de Deus. Muito bem. O que mais, gente? Pensa mais aí. Porque a gente precisa sentir, ele não quer ser um Deus só que trabalha com a visão, ele quer transcender, ele quer fazer sentido para a minha vida, estar nos meus sentidos também. Muito bom. Mais alguma ideia? Hã? Ok, não criar uma imagem falsa, porque se eu não vi como é que é, o que eu estou criando ali provavelmente não é a verdade. Olha quantas respostas. Tem mais uma. Se relacionar conosco, porque um objeto de madeira não dá para se relacionar. Muito bem. Está correto tudo que vocês estão falando. Mas veja, uma coisa simples, que já vai mostrando para a gente um pouco de quem Deus é, né? Quando ele diz, não faça imagem de escultura, ele já está se revelando. Ele já está dizendo coisas que ele quer. Abre na primeira página da Bíblia, Gênesis 1. Eu vou mostrar para vocês mais um motivo pelo qual Deus não quer que façam imagem dele. Capítulo 1, primeira página da Bíblia, Gênesis 1. A gente vai ler o verso 26 e o verso 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus não quer que seja feita uma imagem dele? Porque ele já tem uma imagem. Ele já fez a sua imagem. Ele não quer qualquer tipo de imitação, porque não precisa, porque ele já fez a sua imagem. Quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Aqui já dá para ter um insight bem poderoso. Quando alguém pergunta como é Deus, a resposta está aqui, ó. E é muito interessante porque ele faz homem e mulher, que são seres diferentes. Lê comigo, vamos continuar lendo? Olha só, ele faz a gente a imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Ele deixa isso bem claro. E é óbvio que não estamos lidando aqui com imagem física. A imagem e semelhança são os atributos de Deus. E a primeira palavra que vem em seguida à imagem e semelhança é um atributo de Deus. Então, não está se referindo à imagem física. Eu não sei qual é a imagem física de Deus. Não sei, e não tem ninguém no mundo da teologia que possa falar é assim. A gente não sabe e não é essa a questão. A questão é que ele nos fez da maneira como ele é. Então, ele pode pensar, nós podemos pensar. Ele pode criar, nós podemos criar. Ele pode sentir, nós podemos sentir. Ele pode escolher, nós podemos escolher. Ele pode viver, nós podemos viver. Ele pode amar, nós podemos amar. Ele pode dominar, nós podemos dominar. Porque, afinal de contas, se ele vai fazer a nossa imagem e semelhança, a gente fala assim, ele é Deus, né?
Então, se ele é Deus, ele vai me fazer igual a ele, mas não vai me dar o poder que ele tem de ser Deus, né? Engano seu. Primeiro atributo que ele fala, verso 26. Ele fala assim, faremos um homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Ele fez a gente o quê na terra? Senhores da terra. Como ele é senhor do universo. Então, tudo que ele dividiu com o ser humano. Tudo. E continua lendo. Verso 27, então. Criou Deus, pois, o homem, repete, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Qual que é essa imagem de Deus? Homem e mulher os criou. Então, quem que é a imagem de Deus? O homem ou a mulher? Ficou fácil agora, né? Os dois. Mas a gente é tão diferente, né? Pois é. Deus é tão amplo, tão tremendo, que para explicar quem ele tem que se dividir em pedacinhos. Que quando se unem, mostram quem ele é. Por isso que tem coisas que a mulher tem, que representam o que Deus é, que o homem não tem. Tem coisas que o homem tem, que representam o que Deus é, que a mulher não tem. Mas quando a gente se junta, a gente traz de volta a imagem e semelhança de Deus. Ele fez a gente tão diferente, porque tudo que a gente é um pedacinho do que ele é. A imagem de Deus, a sua representação, quem Deus é uma resposta que começou a ser dada no sexto dia da criação. Quando ele faz o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele está dizendo quem ele é. Ele está mostrando quem ele é. Um retrato de Deus é tirar uma foto da humanidade, com todas as suas diversidades e diferenças. Junta tudo isso num ser só. Nossa cabecinha não ia aguentar, né? E aí você vê quem Deus é. Só tem um problema. Isso aqui aconteceu quando Deus criou o mundo. Mas quando a gente caiu em pecado, nós começamos a andar um caminho diferente do caminho que foi programado, e nós começamos a nos distanciar da imagem e semelhança de Deus. E a gente começou a usar o domínio que ele nos deu sobre a terra para fazermos a nossa própria vontade. Tudo começa a dar errado na hora que Eva, olhando para o fruto, não pensa no todo, não pensa no nós, pensa nela, e ela rompe com o pensamento do nós. Quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo em que pessoa? Qual que é a conjugação verbal? Primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem. Deus é um eu ou um nós? Adão e Eva eram eu ou nós? Mas na hora que ela pega o fruto, ela está pensando em quem? Ali deu errado. Ali começa o problema. E o problema do eu faz com que a gente perca a imagem e semelhança. E é por isso que a gente está do jeito que a gente está hoje. Tem uma frase muito interessante de Ellen White no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 3. Ela fala assim, o diabo não está tentando vencer a Deus do jeito que a gente pensa. A gente acha que o diabo... É até infantil pensar isso, né? Que o diabo está tentando vencer Deus e tal. Um dia ele vai superar, um dia ele vai ganhar. Não tem como. Não tem como a criatura vencer o Criador. Não tem como. Não tem como. Essa possibilidade de lutar contra Deus nesses níveis não existe. Então, o que de fato ele está fazendo? Ela explica lá no capítulo 3. Ele quer tornar o homem tão distante da imagem e semelhança de Deus que Deus pegue nojo dele e desista do homem e deixe a humanidade largada aqui na mão dele. É isso que ele quer. Esse é o objetivo, essa é a luta. Tornar o homem tão distante da imagem e semelhança de Deus que Deus simplesmente desista.
Assim, ó, isso aí eu não quero mais. E no mesmo capítulo, no capítulo 3 de A Todas as Nações, recomendo você ler, ela diz que quando Cristo desce à Terra, é o momento em que isso está mais pleno. A distância do homem para Deus é tão enorme que ela diz assim, frase forte, ela diz que a feição dos demônios podia ser vista no rosto das pessoas. E quando a gente olha para 2018, não está muito diferente não, né? De vez em quando a gente vê umas pessoas andando aí que tem cara de capeta, não tem? Você olha para a pessoa e fala, isso é ruim. Você não conhece, nunca ouviu falar nada, mas você olhou, você já sentiu isso aí. Né? Porque a gente vai se distanciando de Deus de uma tal maneira, porque a gente perdeu essa compreensão. Não é assustador que a gente está em 2018. Jesus veio aqui há 2000 anos atrás, a gente está estudando a Bíblia há tanto tempo, e hoje, pela primeira vez, você está tendo a percepção de que você é a imagem e semelhança de Deus na Terra? Não é assustador isso? Que quando alguém pergunta assim, onde está Deus? Qual é a resposta? Aqui. Ali. Lá. Você não viu Deus, não? Deus foi no sair e servir. Estava lá. Deus foi visitar um pessoal aí no asilo. Você não viu? Você tem noção que a gente perdeu essa percepção de tamanha nossa distância? E a nossa distância é tão grande que a gente não percebe o quão terríveis são as coisas que a gente faz. E a gente está sempre preocupado com a parte espiritual, mas a parte espiritual engloba tudo o que a gente faz, tudo que a gente vive. Aonde eu estou, eu sou a presença de Deus ali. Se eu estou trabalhando, se eu estou... E às vezes a gente pensa assim, não, aqui nesse ambiente eu posso... Né? Se eu estou jogando bola, se eu estou fazendo alguma coisa, eu acho que ali eu não sou... Não preciso ser cristão ali. Não existe isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus não está sendo achado, quem tem falhado? Se o objetivo de Satanás é tirar a nossa imagem e semelhança de Deus, o que ele tem feito para destruir isso? Vou contar uma história rápida aqui. 174 a 165 a.C. Foram só 9 anos de reinado. Antíoco Epifânio fez um inferno na Judéia com 9 anos de reinado lá. O pai dele tinha deixado o povo de Israel fazer o que queria, estava tudo bem na Judéia, até que Antíoco Epifânio resolveu, ficou bravo com um sacerdote que fez uma insurreição lá, invadiu a Judéia e fez as seguintes coisas. Proibiu a religião, destituiu o sacerdote, proibiu a guarda do sábado, proibiu a circuncisão, proibiu os holocaustos. E para espizinhar, profanar a religiosidade dos judeus e o próprio Deus, ele entrou no templo, colocou lá dentro uma estátua de Zeus e sacrificou porcos no altar. Você sabe que, para questão bíblica e judaica, porcos são animais imundos. E o que devia ser colocado no altar era o quê, gente? Cordeiro em que estado? Imaculado, né? E agora você traz um porco e você faz ali o sacrifício deles ali, derrama sangue de porco no altar. O que ele está fazendo? Ele está profanando o santuário. Agora abre sua Bíblia em 1 Coríntios aí, capítulo 3. Primeiro Coríntios, capítulo 3.
E você já até conhece esse verso, já ouviu ele, mas eu espero que ele hoje tenha um peso diferente para você, a partir dessa compreensão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado. Você tem noção disso aqui? Quer dizer que até o cuidar do meu corpo tem a ver com a minha espiritualidade. Até o cuidar do meu corpo tem a ver com eu ser a presença de Deus aqui. E se eu profano o meu corpo colocando nele o que eu acho que eu posso pôr, estou fazendo igual Antíoco Epifânio, profanando esse santuário aqui. Não é forte isso? Eu penso 2 vezes antes de falar um negócio desse. Dá vontade de nem falar. Porque ou isso causa um impacto poderoso na sua vida, ou você vai ter que anular isso para continuar vivendo do jeito que você vive. Nós somos a imagem de Deus. É por isso que a Bíblia se preocupa com a imagem de Deus, com a imagem do corpo. Por isso que a Bíblia fala algumas coisas com respeito à saúde. Por isso que ela fala o que tem que comer e o que não tem que comer. É por isso que ela se mete nisso. É por isso. Podia ter deixado isso de fora. Mas nós somos a representação de Deus aqui. Então eu não posso viver simplesmente como Eva fez. Do meu jeito. Fazendo a minha vontade. Fazendo o que eu quiser, porque quando eu faço isso, eu tiro a chance do mundo ver onde Deus está. Quando Jesus vem à Terra, e Ellen White diz que a plenitude da distância, da semelhança de Deus, estava operando, ou seja, a gente estava mais distante na história, a narrativa diz que quando Jesus nasceu, foi como se num deserto brotasse uma folhinha verde. Essa é a situação que estava e que eu não duvido que estamos hoje também. Mas hoje eu preciso trazer para você a sua consciência de que nós somos esta imagem que se perdeu. Mas aí Jesus vem. Quando Jesus vem, o que ele vem fazer? Ele vem mostrar para a gente aquilo que a gente perdeu. Ele vem mostrar o que é a imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus desce, ele vem provar para a gente que Deus ainda nos ama a despeito do que a gente se tornou. É muito importante você ter 2 noções aqui. A primeira é que quem a gente é, a imagem de Deus, que a gente foi feito para ser. E a segunda é quem a gente é hoje. O que a gente se tornou. É muito importante ter essa imagem e essa compreensão. Porque o que Cristo vem fazer aqui é restaurar essa imagem perdida. Então ele vem mostrar. Ele vem mostrar, ele vem ser. Ele vem ser humano, é isso aqui que é ser a imagem de Deus. É não pensar em você, é pensar no outro, é servir. É ser bondoso. Aí é por isso que quando Jesus começa a falar, as pessoas acham muito estranho o que ele está falando. O contrário, é por isso que tem as inversões de Cristo. O Sermão do Monte é cheio de inversões de Cristo. Porque ele vem falar de reino, mas ele fala assim, aqui nesse reino você vem para servir. Aqui você vem para amar seu inimigo. Aqui você vem para dar a outra face quando você for ofendido. E ele começa a falar essas coisas que ele não entende. Esse negócio de dar outra face, até hoje a gente não entendeu. Né? Porque a gente não vê propósito, né? Eu vou dar outra face, o cara vai me bater de novo, e aí? Por que a gente não vê propósito? Porque na nossa lógica as coisas funcionam de outro jeito. Jesus vem mostrar uma outra lógica. E quando ela vem assustadora. Aí ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que estranho. Feliz é o que chora. Feliz é o que é pobre.
Feliz é aquele que está lutando para trazer paz. Feliz é o manso. Que é isso, Jesus? O senhor não viveu em São Paulo, vai ser manso em São Paulo. Pega metrô. Vem ser manso aqui. Né? A gente não entende essas afirmações de Cristo, elas são estranhas. E é maravilhoso que elas sejam estranhas, porque elas estão dizendo para mim e para você que o caminho é outro. E quanto a gente não entender o que as palavras de Jesus querem dizer em suas inversões, é porque a gente está no caminho invertido. E o que Cristo vem fazer é mostrar um novo caminho. É por isso que ele fala, eu sou o caminho. É como se ele entrasse num cativeiro gigante, está toda a humanidade ali cativa, e a gente já está com síndrome de Estocolmo, a gente aprendeu a gostar de ficar ali. Porque é incrível, a gente gosta desse lugar. A gente gosta de estar aqui. A gente gosta de viver. Embora a vida tenha um monte de miséria, a gente gosta de estar aqui. Então a gente já entrou nesse sistema de síndrome de Estocolmo, né? A gente acha que isso aqui é a nossa casa. Mas não é. E ele entra nesse lugar, nesse cativeiro, e fala assim, gente, é por aqui, ó. Eu sei o caminho para sair daqui. É por aqui. A gente ouve e fala assim, é mais um falando que sabe o caminho. Eu vou ficar na minha vida aqui, que eu estou melhor. Né? Enquanto ele está falando assim, ó, gente, vem para cá. O caminho é esse. O caminho é outro. O caminho não é o que você está esperando. O caminho não é o que você está pensando. O caminho é outra coisa. E ele vem apresentando essas inversões para mostrar para a gente o que realmente é ser a imagem e semelhança de Deus. O que Cristo faz é renovar a esperança para a humanidade, que estava completamente perdida. Ele vem, ele mostra o que é ser a imagem de Deus de novo. E ele deixa isso aqui com os seus discípulos e fala assim, ó, saiam daqui e façam mais discípulos. E vão ensinando as pessoas a retomarem a imagem e semelhança de Deus. E o nosso tempo se renova, mas o nosso tempo está acabando mais uma vez. E nós não podemos passar mais um dia das nossas vidas sem a consciência de que Deus se manifesta na vida dos outros por meio de nós. O que Deus chama de bom? Já parou para pensar isso? Lá na primeira página da Bíblia, lá, quando Deus faz primeira coisa, cria a luz, né? E no final do dia ele diz que era o quê? Depois ele tem a criação do segundo dia, no final ele diz que é o quê? Terceiro dia, no final é bom. Quarto dia, no final é bom. Quinto dia, no final é bom. Sexto dia, bom. O que Deus chama de bom? Bom é aquilo que se faz pelo outro. O que Deus estava criando no primeiro dia era para Ele? No segundo dia era para Ele? No terceiro dia era para Ele? O que é bom para Deus? Bom é o que eu faço pelo outro. A gente não sabe o que é isso, né? Porque para a gente o que é bom? Bom para mim é o que é bom para mim. Mas Jesus veio dizer assim, ó, não. Você não vive para você. Toma tua cruz, a si mesmo se negue, siga-me dia após dia. Bom é o que eu faço pelo outro. Quando eu faço o que é bom para o outro, eu sou o quê? A imagem restaurada de Deus. Onde Deus está? Deus está aqui dentro, na vida de vocês. Olha para o teu lado. Deus está nessa pessoa que está do seu lado. Agora, será que Ele está sendo manifesto ou não? Eu não sei. Mas você precisa manifestar quem Deus é na terra, ou as pessoas vão continuar se perguntando onde Ele está. Ou as pessoas vão continuar sem poder encontrá-lo. Que privilégio a gente tem de vir aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui. Você podia estar em outro lugar e às vezes você pode falar assim, não, eu fiz meu plano, eu estou aqui porque eu planejei. Não. Deus está arrumando um jeito de te encontrar, porque a Bíblia deixa muito claramente isso no capítulo 3 de Atos, que ninguém vai atrás de Deus. Ninguém vai atrás de Deus. Já viu um bandido procurar o delegado? Já viu isso aí?
Bandido chegar na delegacia e falar, estou atrás do delegado, ele está aí por acaso? Já viu isso? É o pecador procurando Deus, cara. Não existe isso. A Bíblia fala, não, o pecador não procura Deus. Quando o pecador vai até Deus, é porque Deus o trouxe. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele conta com você para ser representado nessa terra. Para te dizer que quando as pessoas olharem para você, não é para ela ver o Diego, não é para ela ver a Maria, não é para ela ver o João. E eu estou usando os nomes mais genéricos aqui possíveis. Mas eu estou falando de você. Não é para ver você. Porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Está entendendo agora as palavras de Paulo? Está entendendo quando ele fala que nós somos santuário? Quando ele fala que Cristo vive nele? Quando Jesus vem aqui e fala assim, o reino de Deus não vai estar num lugar. O reino de Deus está dentro de vós, em Lucas capítulo 17. Ele fala assim, eu vim trazer o reino de Deus e eu vou colocar ele aonde? Dentro de vocês. Porque vocês são tudo que Deus precisa para ser visto. Ele não precisa de uma imagem, ele não precisa de uma estátua, ele não precisa de nada disso. Ele precisa de você sendo Deus para o teu próximo. E quando eu digo isso, eu estou dizendo da bondade. Eu estou dizendo do amor. E eu fico impressionado com Deus, porque eu sendo do jeito que eu sou, Ele ainda me dá chance. Eu sendo do jeito que eu sou, Ele ainda fala comigo. Eu sendo do jeito que eu sou, Ele me chama para fazer semana de oração aqui, para falar isso para você, para falar isso para mim. Eu sendo do jeito que eu sou, Ele olha para mim, do jeito que eu sou, e fala assim, está sujinho, eu limpo. Está diferente de mim, eu restauro. Eu vou fazer você ficar parecido comigo. Porque isso é o reino de Deus na terra. A gente vai ter um privilégio agora de poder assistir 2 vidas que adentram o reino de Deus. Já fazem parte do reino, mas hoje oficialmente, né, Tiago e Ellen vão fazer parte do reino de Deus. Podem subir aqui. E Deus hoje vai operar publicamente na vida deles, porque até aqui a gente tem visto a vida deles, mas a partir de hoje a vida deles vai dizer a quem eles servem. A vida deles vai dizer qual é o caminho que eles vão seguir. E não vai ser uma vida fácil. Porque a vida do cristão não é uma vida fácil. O mundo não trata bem quem quer fazer o bem. Esse lugar é ruim. Então, toda vez que você tentar fazer o bem, você vai ter dificuldade. Lembrei da história aqui do meu amigo. Como é o nome do rapaz que falou hoje aqui da mexerica? Hã? Fúvio. Fúvio falou um negócio que está no meu coração há muito tempo. Por que toda vez que é para ajudar, dá uma hesitação? Já viu essa miséria? Você está até disposto a ajudar, mas dá uma hesitação. Parece que alguma coisa puxa um freio de mão ali e fala, ajuda, mas nem tanto. Né? Que miséria desse negócio que está na gente, entranhado na gente. Isso não é o que Deus planejou. Isso é o que acabou acontecendo, mas Deus pode restaurar isso. E Ele vai fazendo isso aos poucos, vai fazendo isso com a gente. Vai fazendo isso quando o Fúvio vem aqui em cima e fala, eu falhei, mas eu quero melhorar. E aí você vai ouvindo isso e você fala assim, é isso, eu também quero. Quando for minha vez, eu também quero melhorar. E dessa maneira a gente vai vendo Deus um no outro e Ele vai trabalhando e operando em nossas vidas. E o Tiago e a Ellen hoje entram para o reino de Deus, para serem essa imagem restaurada cada dia do Senhor Jesus na vida das pessoas. Quem vai ser batizado primeiro vai ser a Ellen. Pastor Igor. Ellen, chegou a hora. No céu, nesse momento, seu nome está sendo escrito no livro da vida, para não ser tirado de lá nunca mais. Nesse momento, para a remissão dos seus pecados, para que você comece uma nova vida, para que você seja luz nessa terra, o Pastor Igor te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tiago, você tem nome de discípulo, não é por acaso. Para começar sua nova vida agora com Cristo, para que você seja a luz na terra, porque o Espírito Santo, nesse momento, vai te dar um poder especial para você pregar o Evangelho. Nesse momento, no céu, verdadeiramente há uma festa, porque desde o dia que você nasceu tem um anjo que cuida de você, que ele sonhou com esse momento aqui. Por perdão dos teus pecados, para a tua salvação em Cristo Jesus, Pastor Igor agora te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos ao reino de Deus. Que Deus use vocês. Que as pessoas vejam Ele em vocês. Feche seus olhos aí e me acompanhe nessa oração. Pai querido, o Senhor conhece a gente. O Senhor sabe as coisas que a gente faz de errado. O Senhor sabe como nós temos tratado nossa vida, nosso corpo, nosso tempo. O quanto nós temos perdido conosco mesmo, fazendo nossa própria vontade. Purifica a gente, Senhor. Perdoa a gente pelas nossas falhas e nossos pecados. Nos limpa e nos traz a Tua imagem e semelhança. Para que quando as pessoas olharem para nós, não nos vejam, mas vejam Jesus Cristo. Que ao olhar para nós, Senhor Deus, elas encontrem esperança. Que elas descubram que há amor de verdade na terra ainda. Que há pessoas que vivem para os interesses dos outros e não para os seus próprios interesses. Faz a gente pontos de luz nesse lugar, Pai. Para que o dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus, muitas pessoas te conheçam pela vida que vivemos aqui. A gente não é digno, a gente não é merecedor disso. Mas o Senhor nos deu esse privilégio quando nos criou, de nos fazer iguais a Ti, semelhantes a Ti. Então que a gente retome posse disso e o diabo seja vencido na nossa vida hoje. Que os planos dele para nos derrotar e nos deixar distantes de Ti sejam hoje todos subvertidos no nome de Jesus Cristo. Pise nessa terra passo a passo, com a consciência e com a intencionalidade de que estamos aqui para exibir o Senhor dos Senhores, o grande Criador. Tem misericórdia de nós, Pai. Ouve a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Anastácia falou no começo, né? Que estava ansiosa pelo começo da semana. Eu também estava, mas eu achei que quando a semana começasse a ansiedade ia baixar. Mas agora ela aumentou pela próxima mensagem. Pela sequência desse tema tão maravilhoso que foi aberto diante de nós. Então, eu espero que essa mesma ansiedade esteja tomando conta do seu coração. Para a gente crescer nessa direção. Crescer na luz da palavra que foi apresentada para nós hoje, para realmente refletirmos a luz do caráter de Cristo aqui. E eu tenho certeza que tem alguém em quem você tenha pensado, olha, seria muito bom que essa pessoa tivesse ouvido isso. Você tem hoje e amanhã para convidar essa pessoa, para que amanhã às 19 horas ela esteja aqui. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ser um instrumento nas mãos desse Deus. Te vejo amanhã às 19 horas aqui, com a presença de Cristo na sua vida.